Bom dia, alunos do oitavo A e boa tarde, alunos do oitavo B. Então, hoje nós vamos iniciar aqui nossa aula de língua portuguesa do segundo bimestre. Essa aula e esse conteúdo vão estar no livro didático e também no CA, nas primeiras páginas do CA. Volume 2, unidade 4. A partir de agora, os formulários começam a contar para o segundo bimestre. Então, assistam a aula com atenção e façam todos os formulários, participem das lives, façam as atividades da SPE, que vai dar tudo certo, ok? O que nós vamos fazer hoje nessa aula? Nós vamos revisar o conteúdo do 7º ano, que é sobre transitividade verbal. Vocês vão lembrar disso, dessas palavrinhas, porque nós estudamos isso no 7º ano, vamos estudar no 8º e no 9º ano também. Vamos lá então, transitividade verbal. Quando eu falo em transitividade verbal, eu estou falando dos verbos intransitivos, com i, e transitivos, ok? Existe uma diferença. Primeira coisa, os verbos intransitivos são os mais fáceis. Por quê? Porque eles não precisam de complemento. Quando eu falo in significa não precisar de complemento. Guarda esse macete, né? In significa não precisam de complemento. Mas, professora, quando diz não precisar de complemento, é o quê? Não precisar complementar o sentido do verbo. Por exemplo, o enfermeiro saiu, ponto. Nesse verbo saiu, não precisa complementar, porque tem o sentido completo. Eu entendi o recado. A oração fez sentido, né? Não ficou vago. Não surgiu uma perguntinha na minha cabeça. O enfermeiro saiu e pronto. O pássaro voou e pronto. Voo também não precisa complementar. Então, são verbos intransitivos. O mais fácil é esse, tá? Aí nós temos aqui a definição de preposição. Nós vamos usar as preposições dos verbos transitivos indiretos. Nós precisamos saber por que usar e por que se fala tanto dessas preposições. As preposições são palavras invariáveis que ligam uma palavra ou oração, o verbo ao seu complemento, né? Se não tem essas preposições na hora de complementar o sentido do verbo, que é somente o verbo transitivo que precisa, a frase, a oração, não vai fazer sentido. Algumas das preposições mais importantes são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, para, por, etc. Esse a aqui, se for seguido de um substantivo, não é preposição, ok? Daí ele é artigo. Beleza, estudamos verbos intransitivos, que nós sabemos que não vai precisar de complemento. E agora nós vamos estudar os verbos transitivos, que são os verbos que precisam do complemento. Nesse caso, existem dois tipos de complemento. O sem preposição, que é o verbo transitivo direto. Aí que nós falamos de VTD e VTI. Lembra no passado, VTD e VTI? Precisa de complemento verbo transitivo direto. Exemplo, o enfermeiro trouxe a adição. Então, aqui nós temos o sujeito, o verbo e o complemento. Porém, aqui esse a não é uma preposição. É um artigo porque está acompanhando um substantivo, ingestão. Quando o verbo tem relação direta com o complemento, ele se chama verbo transitivo direto. Relação direta com o complemento. Aí vocês vão se perguntar, mas professor, eu vi lá que tem um a na preposição, só que aqui é um artigo, porque o artigo acompanha o substantivo. Então vocês também têm que saber o que é um substantivo para saber definir o que é preposição e o que não é, ok? Aí também tem o complemento com preposição, que é o verbo transitivo indireto. Indireto não é intransitivo, é diferente. Esse é o VTI. Os verbos que existem em complemento são só os verbos transitivos. O intransitivo, esqueça lá, que não precisa complementar nada, tá? Verbo transitivo indireto, VTI, precisa da preposição. Exemplo, o enfermeiro precisou de uma agulha. O enfermeiro é o sujeito, precisou é o verbo, aí surge uma perguntinha. Precisou de quê? De uma agulha. Esse de aqui é uma preposição. Então, esse verbo é transitivo indireto, tá? Eu esqueci de falar da perguntinha, que surge para vocês identificarem se é verbo
transitivo ou transitivo, né? Quando surge uma perguntinha na sua cabeça e chegando no verbo fica incompleto o sentido da oração, é porque precisa sim de complemento. Nesse caso está bem claro. O enfermeiro precisou. Se eu for até aí, vai ficar vago. Então eu preciso de uma perguntinha. Precisou de quê? De uma agulha. Esse é o complemento do verbo precisou. E esse complemento vem seguido de uma preposição. E quando vem seguido de uma preposição, se chama verbo transitivo indireto, VTI. Voltando aqui nesse exemplo, o enfermeiro trouxe a injeção. O enfermeiro trouxe. Também surge a perguntinha, trouxe o quê? A injeção. Mas esse complemento, depois do verbo trouxe, é VTD. Por quê? Porque aqui não é uma preposição e sim um artigo. É VTI só quando tem preposição. Ok? Aí existem as duas opções, né? Para facilitar um pouco a vida de vocês, existem as duas opções. Quando se é necessário os dois complementos. O VTD e o VTI. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Esse verbo, que tem os dois complementos, ele vai se chamar verbo transitivo direto e indireto. Em alguns casos vão acontecer, não muitos, mais um no ano, tá? Quando que eu sei que tem o complemento sem preposição e o complemento com preposição? Vamos analisar aqui a frase. Entreguei o livro ao meu amigo. Então aqui nós temos o verbo entreguei. Surge a perguntinha, entreguei o quê? Depois do verbo, o livro. Esse é o complemento, né, o primeiro complemento. Entreguei o livro, mas aqui o artigo. Por que o artigo? Porque livro é um substantivo, tá? Entreguei o livro. Daí existe outra perguntinha. A quem? Ao meu amigo. Ao é uma preposição. Então, aqui temos o complemento sem preposição e o complemento com a preposição, que é o ao. Por isso é verbo transitivo direto e indireto, ok? Tranquilo, né? Nós vamos estudar bastante esse assunto no 8º ano. Aí o nome desses complementos, nós sabemos o que é VTD e VTI. VT é verbo transitivo, né? VTD, verbo transitivo direto. VTI, verbo transitivo indireto. O complemento desses verbos se chama objeto direto, objeto indireto, objeto direto e indireto. É daí que surge esse nome. Esse nome surge do complemento. Então, aqui objeto direto. Objeto direto, perdão. Complemento sem preposição. Juca fechou a porta. Juca fechou. Fechou o quê? A porta. Complementou o sentido do verbo, mas aqui é um artigo. Porque porta é um substantivo. Tem que analisar isso sempre. Apesar do a ter lá naquelas preposições, quando é um substantivo, depois do, né, quando é seguido de substantivo, ele vai ser artigo, não preposição. Então é verbo transitivo direto. No caso do objeto indireto, complemento com preposição. Juca simpatizou com José. Juca simpatizou. Simpatizou com quem? Com José. Com é uma preposição, está complementando o sentido do verbo simpatizou com uma preposição. E objeto direto e indireto são os dois complementos, que é o verbo VTDI, né? Dois complementos, um sem preposição e outro com. Entreguei a encomenda ao cliente. Entreguei é o verbo. Entreguei o quê? A encomenda. Depois do verbo tem um artigo, porque encomenda é o substantivo, ao cliente. Daí o próximo complemento aqui tem uma preposição. Então, por isso que tem os dois. Tem o complemento sem preposição e o complemento com preposição. Por isso que é o verbo VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Então, revisando. Vamos lá. Verbos intransitivos não precisam de complemento, tem sentido completo. Os verbos transitivos vão precisar. Os complementos dos verbos transitivos se chamam objeto direto, objeto indireto, objeto direto e indireto. Eu falo VTD, VTI e VTDI para resumir, né? Para não ficar tão grande. É uma sigla, para ficar melhor para assimilar. Ok? Então é isso, pessoal. Faça as atividades, faça o formulário e até a próxima aula de língua portuguesa. Até! Beijos!